Agora nós falaremos acerca do divórcio, também abordando o assunto separação, muitas vezes confundido com divórcio, são coisas distintas, e união estável. Dentro do assunto do divórcio, nós abordaremos a partilha de bens, quando há bens a partilhar, a pensão alimentícia e a guarda compartilhada. Antes de iniciar, é muito importante que você saiba que nós temos uma playlist com vários vídeos abordando cada assunto separadamente, com muito mais detalhes. Então nós temos vídeo específico de guarda compartilhada, outro para pensão alimentícia, outro para divórcio, partilha de regime de bens, união estável e aí por diante. Partilha de bens, pensão alimentícia e guarda compartilhada, falando acerca de divórcio. Lembrando que nós temos o divórcio litigioso e nós temos o divórcio amigável, consensual. Partilha de bens. Então, na partilha de bens, o que é mais importante? A certidão de casamento te dará o regime de bens. No regime de bens pode ser comunhão parcial, comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos. Tá? O mais comum é comunhão parcial, nós veremos o porquê. Comunhão parcial de bens. Quando a pessoa se casa, em regra, ela se casa em comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é uma questão automática. A pessoa se dirige ao cartório e quando ela casa, se ela não tiver uma convenção, um pacto, aquilo que nós chamamos de pacto antinupcial, ela estará casada sob o regime da comunhão parcial, conforme diz o Código Civil. Tá ok? Por isso que a maioria, a grande maioria dos brasileiros são casados no regime de comunhão parcial de bens. Qual a consequência da comunhão parcial de bens? É que os bens que serão partilhados numa eventual partilha, num eventual divórcio, serão aqueles bens adquiridos apenas após o matrimônio. Então, se a pessoa já tinha bens, aqueles bens que ela já tinha são só dela. O outro não tem direito. Então, se você casou agora em 2017, por exemplo, dezembro de 2017, você se casou e você já tinha bens, tinha uma casa, um apartamento, um carro, e você se casa esse mês com a pessoa, esse carro, essa casa, esses bens que você já tinha, eles não serão partilhados com seu cônjuge, que você está se casando este mês, já era seu, continuará sendo seu. É a comunhão parcial de bens. O que serão partilhados? Se vocês adquirirem bens a partir do matrimônio, tá ok? A partir deste momento. Muita gente se confunde. Pensa que casou e o outro já tinha os bens e vai adquirir, vai partilhar aqueles bens. Não, se já tinha, já tinha. Vamos lá, comunhão universal de bens. Perceba que há a necessidade do pacto antenupcial. Se a pessoa optar por comunhão universal, terá que fazer o pacto antinupcial, tá ok? E aí eu tenho um exemplo aqui, né? João ou Maria, enfim, vice-versa. No exemplo aqui do homem, se João já tinha uma casa, um apartamento, um veículo, um sítio, quando ele se casou, ele já tinha, mas ele se casou sob o regime de comunhão universal. Maria terá direito a todos os bens que João já tinha antes do casamento, além daqueles que vierem posteriormente, porque é comunhão universal. Separação total. Também há necessidade de pacto antenupcial, como nós falamos. Todos os bens serão sempre uma propriedade individual. O que é meu, o que é seu. Não tem partilha, não tem confusão de patrimônio. Na separação total, tudo que for adquirido por cada um dos cônjuges não será partilhado, havendo separação do casal. Pensão alimentícia. A questão de pensão alimentícia para os filhos e também para o cônjuge. O homem pagando para a mulher ou a mulher pagando para o homem. Lendo aqui, já fica muito fácil compreender o raciocínio. Muita gente pergunta, pensão alimentícia é 30%? É 20%? Olha aqui, a lei não diz percentual. A lei não diz. Existe uma prática. É muito comum
a questão do 30% dado pelos juízes, mas é prática, é praxe, a lei não diz, tá ok? 1694, dos alimentos, podem os parentes, os cônjuges, companheiros, pedir uns aos outros os alimentos, pedir pensão alimentícia, como a gente chama, né? Então, não são só os cônjuges, pais para filhos, filhos para pais, e aí vai. Neste nosso caso, estamos falando de divórcio, estamos falando de cônjuges, ou ainda companheiros, né? Quando há união estável. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades. Você vê que é uma questão proporcional, tá? Das necessidades do reclamante, de quem está pedindo a pensão, e dos recursos daquela pessoa que vai pagar a pensão. Se a pessoa ganha, por exemplo, um salário mínimo, não tem como pedir pensão de um salário mínimo, porque a outra pessoa precisa de sobreviver. Por isso que geralmente, se formos na regra, na praxe de 30%, será 30% de um salário mínimo. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclama pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Agora o último assunto, guarda compartilhada. Existe uma grande confusão. Eu recomendo que você veja o vídeo que se refere à guarda compartilhada, porque é um assunto extenso. Inclusive advogados que não são da área acabam não compreendendo o assunto. É uma lei nova, muitos estão desatualizados, é uma lei nova, houve alteração do Código Civil, então é importante que você veja esse tema com calma. A guarda pode ser, segundo o Código Civil, unilateral ou compartilhada. É o que a lei diz, unilateral ou compartilhada. Compreende-se por guarda unilateral, e a lei vem explicar o que é a guarda unilateral. Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores, ou alguém que o substitua. E guarda compartilhada, o que é? É a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Os interesses dos filhos têm que se sobrepor a tudo, os interesses dos filhos. É muito importante que as partes entendam os benefícios do acordo, do processo consensual, amigável. É muito mais barato, é muito mais rápido e menos desgastante. Inclusive o profissional, o advogado, quando vai fazer o procedimento amigável, ele vai considerar os honorários muito mais baixos, uma vez que é um procedimento muito mais fácil. Agora, se as partes querem brigar 3, 4, 5 anos, o advogado vai considerar que vai trabalhar 50, 60 meses, 36 meses, enfim, ele vai considerar isso no seu trabalho.